Oi, gente, bom dia. Estamos aqui, olha, para mais um replantio. Tô aproveitando, gente, que aqui onde eu moro tá quente. Se onde você mora o clima tá frio, é inverno, não faça replantio, porque as chances de dar errado o seu replantio aumentam muito no inverno, tá? Então aqui onde eu moro tá quente, quente do quente. O clima tá variando aí de 33, 36 graus, tá? E a sensação térmica de mais de 40. Tem dias que a sensação térmica tá mais de 40. Então, olha, aqui eu tenho uma planta que teve um apodrecimento de raízes. No mês de março, que eu fiz essa poda, fiz uma poda radical para estar salvando essa plantinha aqui. Ela tem, olha, um formato de galho bem legal, né? Bem interessante. Eu fiz várias podas nessa planta na intenção de deixar uma copinha fechada. Mas todo o tempo que ela crescia, ela sempre crescia nesse formato, olha. Ela não é pendente, mas ela tem aí, né, esse jeitinho que até parece que é uma pendente. Então eu fiz a poda radical. Ela já está aqui nesse vaso desde o mês de março, abril, maio, junho, julho, agosto, 5 meses. Então eu vou estar tirando, porque esse vaso aqui ele é muito pequeno, né? Para a gente estar espalhando a raiz dela. Então 5 meses eu já vou passar ela para um vaso que tem uma boca, né, mais larga. Para a gente ver se a gente consegue trabalhar aí essas raízes. Então vamos ver como é que tá, né? Eu não sei ainda como é que tá a raiz dela. A gente vai ver como é que tá agora. Eu deixei ela... E essa planta aqui, foi o Papai do Céu mesmo que cuidou dela. Porque na época, eu fiz o replantio dela. E se não me falha a memória, eu viajei. Peraí, gente, deixa eu só tirar aqui, rapidinho. Se não me falha a memória, eu viajei. Foi na época que eu fui passar 15 dias, né, na cidade vizinha. E ela ficou aí. Só que tava uma época que tava chovendo, né? Então ela não ficou assim sem rega. Olha como é que tá, gente, as raízes. Ela enraizou super, super bem. Eu tô até aqui impressionada com a quantidade de raízes que criou nessa planta. Eu vou tirar aqui com cuidado. Olha aí, gente, o tanto de raízes que tem. Eu nem sei se eu já mexo aqui. Gente, eu acho que eu não vou mexer ainda. Não vou limpar, porque tem muita raiz. Olha isso, gente. Muita raiz mesmo. Olha, deu para vocês perceberem aqui que ela não tá na areia pura. Não gosto de enraizar na areia pura. Eu coloquei um pouco de areia e um pouco de substrato. Inclusive, essa areia que eu usei, ela nem era muito apropriada, gente. Essa areia aqui, ela é fina. Mas, no dia que eu fiz isso, eu não tinha. Então, eu coloquei só um pouco na parte de cima mesmo. Dava para vocês verem, né, antes de eu tirar, que tava bem branquinho aqui em cima. Eu coloquei mais na parte de cima, onde ia encostar, né, a planta. Ainda sem raízes. E na parte de baixo eu coloquei o substrato, ó, aqui porque já misturou, mas olha, eu coloquei o substrato. Tem palha de arroz, tem carvão, aqui ó, dá pra ver, palha de arroz, carvão triturado, o substrato que eu uso mesmo normal no meu plantio. Então ela enraizou super bem, tem muitas raízes. Eu só tô na dúvida se eu mexo ou se eu não mexo, mas eu acho que eu ainda não vou mexer, porque as raízes não estão grossas, né? Tem muita raiz, mas tá fininho ainda. Será? Gente, eu não vou aguentar a curiosidade, vou mexer. Vamos lá. Aproveitar que tá bem soltinha, eu vou tirar assim. E se já der de fazer algum trabalho, eu faço. Senão, eu só faço abrir essas raízes. Vamos ver. Gente, olha o tanto de raiz que criou essa planta. Tô nem acreditando, porque tem planta que fica às vezes até mais tempo e a gente não consegue esse tanto de raízes. Tirei aqui um palitinho que eu tinha colocado.
Isso daqui é a fita que eu coloquei para segurar o palitinho. Vou tirar. Gente, eu vou dar uma lavadinha nessa, só para vocês verem melhor. Olha, já tem umas raízes bem grossinhas, ó, estão bem bonitinhas. Vamos ver, se der já de fazer uma limpeza, eu vou limpar. Se não, eu só vou abrir ela, porque nesse vaso que ela tava, não tinha espaço, né? Nesse daqui vai dar pra gente abrir a planta. Então, vamos lá. Vou já lavar e já mostro pra vocês. Aqui, gente, lavadinha. Ó como é que ela enraizou legal, gente. Só que eu não vou mexer ainda. Sempre as pessoas me perguntam, né? Catiana, quando tu tira do substrato a planta, quantos dias para replantar? Gente, eu gosto de deixar pelo menos uns 3 dias. Mas nesse caso aqui, como essas raízes estão muito finas ainda, por minha conta e risco, eu vou replantar hoje mesmo. Por que que a gente deixa aí 2, 3 dias para replantar? Porque sempre que a gente tira o substrato por completo, a gente acaba machucando alguma raizinha da planta, mesmo sem a gente ver. A gente acaba danificando, né? Então é para diminuir aí o risco de você ter um apodrecimento. Mas essa aqui eu já vou replantar. Quando é uma planta que não tá nesse processo aqui, né? Essa daqui ela tá no processo de enraizamento. Eu deixo até mais dias. Se for uma planta grande, eu deixo tranquilo ela por mais dias. Só que essa daqui não. Vou logo plantar. Tô vendo aqui a altura. Tá muito alto aqui nessa altura que eu coloquei. Eu vou afundar um pouquinho mais essa bolinha de isopor. Eu vou usar aqui essa bolinha de isopor, mas você pode usar aí um pratinho, um copinho, alguma coisa assim, tá? Eu gosto de usar o isopor porque ele não machuca. A planta vai crescendo e não machuca a planta. Vamos ver se vai ficar agora uma altura boa. E ele já vai, ó, dar essa abertura aqui. Vamos ver se vai ficar bom agora. Aqui essa altura acho que tá bem legal. Deixa eu só arrumar aqui minha plantinha. Deixando as raízes bem abertas, tá, gente? A raiz aqui, ó, bem abertinha. Pra ela ir engrossando aí nesse formato. Olha, a planta ficou bem quietinha em cima. Agora eu venho e vou preencher aqui essa lateral com o substrato. Sempre lembrando que a gente sempre vai deixar um pouquinho mais alto do que a borda do vaso, tá? Mas não é muito, tá, gente? Porque se você deixa muito, quando o substrato você vai molhando, ele vai arriando, essas raízes aqui, elas vão ficar à mostra. E aqui, nesse caso, não é para ficar à mostra ainda, porque tá muito fino, corre o risco de queimar essas raízes. Então, é melhor você deixar ela cobertinha por enquanto, e num próximo replantio, daqui mais uns 4 meses, mais ou menos, 5 meses, aí a gente já pode até deixar algumas raízes um pouco mais expostas. Mas agora, nesse momento, não. Então, você vai deixar um pouquinho só, mais alto, acho que tá um dedinho mais alto, porque com as regas ela vai baixar um pouquinho, tá? Então, vamos lá para o nosso replantio. Aí, venho colocando aqui, com cuidado, para não derrubar a planta. Trabalhar com um lado só da mão... Tem que fazer ginástica, né? Gente, se você já chegou até aqui assistindo esse vídeo e você ainda não deixou aquele like, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Me conta aí se você já fez alguma planta desse jeito aqui. Essa daqui foi feito para salvar a planta, né, gente? Mas pode fazer também por opção, né? Quando você quer ter aí uma planta com as raízes nesse estilo, né, estilo aranha que a gente fala, então você pode estar fazendo essa poda radical aí. Mas a maioria das pessoas, né, tem um pouco de receio de fazer essa poda. E eu entendo muito, entendo mesmo. Mas sempre acontece aí, né, da gente fazer para salvar a planta, que nem eu fiz nessa daqui. Então é uma oportunidade, né, da gente aprender aí meio que na marra, né? E também tem gente que me pergunta, Catiana, depois que eu faço essa poda, como é que eu
como é que eu planto, como é que eu cuido. Gente, é igual o enraizamento de estaca, é a mesma coisa. É como se você estivesse fazendo um enraizamento de estaca. Mesma coisa, você vai pegar uma planta que não tem raízes, né? E vai estar ali enraizando ela. Então, eu vou encher aqui um pouco mais para cobrir toda aqui essa raiz. E se eu ver que vai descer e vai ficar expondo, eu venho e coloco mais um pouquinho de novo, tá, gente? Para não expor. Por enquanto, essa daqui não vai ficar tomando sol. Eu vou deixar ela mais ou menos ali uns 7 dias ela na sombra, tá? Vou evitar também de fazer rega. Como ela vai ficar na sombra, não vai precisar de tanta rega. Talvez lá pelo 5º dia eu faça uma rega nela. E esse substrato aqui, ele não tá totalmente seco, ele tá úmido. Então, já tem aqui um pouco de umidade para ela, tá? Então, nesse momento aqui, não precisa você exagerar em água na sua planta. Então, tá feito aqui, ó, gente, o nosso replantio. E deixe o seu joinha, deixe o seu comentário e até o próximo vídeo.